Eu quero agradecer a todos por estarem aqui nesse culto de gratidão ao Senhor. Estou muito feliz pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo. Deus é lindo. E, como todos já sabem, o tema dessa noite, nunca vou desistir. E eu queria trazer uma reflexão bem rápida da palavra de Deus, que tem tudo a ver com um pouco de cada coisa que eu escrevi nesse livro, E acho que uma das coisas que mais forte assim que eu posso falar para você é como você pode encontrar beleza em meio ao processo. Todos nós vamos passar por processo na vida, Se você já passou, você está passando, você vai passar um dia. E como que nós podemos encontrar beleza em meio ao processo? Lá em capítulo 1 do livro de Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Fala assim, Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Obrigada. Olha esse versículo aí para nós. Em outras versões, versículo 2. Em outras versões, nós vamos ver a palavra alegria. Considerem motivo de grande alegria, ou de grande gozo, Quando ele fala aí, o fato de passares por diversas provações. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, para a gente encontrar beleza em meio ao processo, é a alegria. Fala assim comigo, alegria. Dê um sorriso, ninguém pode ver o sorriso agora com máscara, Mas dê um sorriso para o seu irmão aí do lado e diga, seja alegre. A alegria. Então, um dos maiores desafios para a nossa vida, um dos maiores desafios durante o processo, é ter alegria nas provações, Como que eu vou ter alegria na provação? Como que ser alegre? E é interessante que esse é o primeiro ponto e é bem um tema da introdução do meu livro. Eu lembro que eu escrevi a introdução do meu livro quando eu estava lá na Meruoca, na casa da minha irmã, na Keila, Algumas vezes eu me retirava para lá, passava alguns dias, era um lugar bem de refúgio para mim, de retiro. E teve um tempo que eu tive algumas tristezas, algumas coisas, rapaz, vou lá para Keila, para Meruoca, e fui para lá, e passei uns dias lá, e orava, e lia a Bíblia. E a minha alegria estava no Senhor. Então, se você for ler, ou alguns que já leram, a introdução desse livro, eu falo, a minha alegria não está em bens materiais, a minha alegria não vem de ter riquezas, carro, mansões, a minha alegria não depende de relacionamentos, de amizades, de um marido, a minha alegria não depende dos prazeres desse mundo, não está condicionado a uma roupa nova, um calçado novo, uma bolsa nova, a uma beleza exterior. A minha alegria vem do Senhor. Essa alegria do alto que nós precisamos ter. Que mesmo eu passando por aflições, por provações, pelo deserto, pelo processo, eu vou ser uma pessoa alegre. Porque a minha alegria não depende das circunstâncias. Como ser uma pessoa alegre? Colossenses capítulo 1, versículo 10 ao 12. Ele vai nos ensinar aqui, vai nos dar uma dica, Olha aí, Colossenses 1, do 10 ao 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então ele está falando aí para nós, Até o 12, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Volta para o versículo 11. Ele está falando aí que nós precisamos ser fortalecidos com todo o poder.
com a força da sua glória. Então esse poder, essa glória, a glória, quando nós falamos de glória, nós falamos de presença, né? Nós cantamos aqui no domingo, falamos sobre a presença. É essa presença que nos traz esse poder, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, essa comunhão, essa perseverança, esse poder que vem do Senhor Jesus, que vem de Deus, que vai me proporcionar alegria em meio aos processos. A glória, a presença de Deus é uma alegria constante, né? Essa alegria constante aí que ele fala, com toda perseverança, né? E firmeza de ânimo, essa alegria constante no Senhor. Então, ter alegria durante o processo é uma qualidade divina. Você não vai conseguir pelas suas próprias forças. É uma qualidade divina que vem do céu. Então, a primeira coisa que você precisa ter é a alegria para encontrar a beleza em meio ao processo. A segunda coisa é fé. Nós sabemos o que é fé, lá em Hebreus 11:1 fala. E eu também compartilho aqui no livro. Daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós não vemos, mas nós esperamos, nós confiamos. Então o processo, ele vai provar a tua fé, porque Deus vai liberar palavras proféticas sobre a tua vida. Deus libera as promessas através da palavra dele, da Bíblia Sagrada. E muitas vezes nós estamos assim, cambaleando de um lado para o outro, né? Às vezes cantamos canções falando sobre fé, mas na hora de colocar em prática, o que é fé? É você conseguir ver aquilo que não está acontecendo. Então é esperar. É fácil falar de fé quando tudo vai bem, mas nós precisamos exercitar a nossa fé nas horas difíceis, nos dias difíceis. É durante o processo mesmo. Segunda coisa, fé. Terceiro, permanecer. Volta lá para o Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Ele fala, a primeira coisa que ele fala, alegria, fé e perseverança, permanência. Essas qualidades, sobre lugar secreto. Aos pés de Jesus, no lugar. Leva para como Deus levou João, né, lá para a ilha de Patmos, naquele lugar tão difícil que ele estava, mas mesmo assim ele tinha tempo
com Deus, e mesmo naquele lugar tão difícil, ele teve revelações profundas, e foi ali que ele teve as revelações de Apocalipse. Então, não depende do lugar, da circunstância, depende da sua busca por intimidade, permanência aos pés de Jesus. O quarto ponto, aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Lá voltando para Tiago. Só conseguimos encontrar beleza em meio ao processo quando nós entendemos o processo, o propósito. Porque nós vamos entender que nós precisamos ser aperfeiçoados. E o processo serve para nos aperfeiçoar. Quando nós entendemos o propósito, nós vamos entender e conseguir encontrar alegria em meio ao processo. Lembre sempre de Romanos 8, 28. Esse foi um dos versículos que me ajudou muito na minha vida. Quando aconteciam as coisas, né? As coisas difíceis, as coisas ruins, dias maus. E eu falava, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quando entra alguma coisa, né? Uma areia, alguma coisa de areia, entra dentro da ostra e aí ela passa por um processo de dor, de sofrimento, e aí é formada a pérola. Olha que coisa linda. Deus é lindo, né? A pérola significa a transformação que Deus quer fazer em nós, através dos processos. Eita Deus. Quinto ponto, refúgio. Então, em meio ao processo, você precisa encontrar refúgio no Senhor. Salmo 27, 5. Há um só lugar, há um lugar de refúgio durante as tempestades da vida. Não tem como você evitar tempestades, não tem como você evitar dias maus. Vai vir, as provações vão vir, né? Sempre vai existir enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Mas nós sabemos que há um lugar de refúgio no Senhor. Nós precisamos saber que nós temos esse lugar, que nós podemos recorrer a este lugar. Salmo 27, 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Aleluia. Glória a Deus. Então, não perca a sua alegria. Durante o processo, encontre alegria. Tenha fé, né? Persevere. Entenda o propósito, entenda que você precisa ser aperfeiçoado, para cada vez mais você chegar à estatura de varão perfeito em Cristo. Faça do lugar secreto o seu lugar preferido. Volte-se para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Renda-se completamente a Ele e abrace o processo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, o Devinho pode vir aqui na frente? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Pai, por essa noite, Senhor, incrível que Tu separaste, Senhor, para nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que contigo nós somos mais do que vencedores, Pai. Senhor, e que mesmo que venham difíceis, Pai, mesmo que venham dias difíceis, mesmo que venha a vontade de desistir, mesmo, Senhor amado, que as circunstâncias, Senhor, digam não, Senhor, mas nós sabemos que Tu estás conosco. Nós sabemos, Senhor amado, que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa esperança, e em Ti nós somos mais do que vencedores, Senhor. Vem nessa noite sobre os nossos corações, Pai. Senhor, cada coração que aqui chegou, Pai, que saia daqui renovado, que saia daqui, Senhor, cheio, Senhor, da Tua alegria, Pai. Que saia daqui, Senhor, com sonhos, Senhor amado, restaurados, Senhor. Senhor, se tiver alguém aqui que estava pensando em desistir, Pai, que Tu possa renovar agora a mente, o coração, Senhor, de cada um, Pai. Nessa noite eu declaro a Tua presença neste lugar, a Tua glória neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade sobre este lugar, Tu tens liberdade sobre as nossas vidas, Paizinho amado. Oh Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso interior nessa noite, Pai. Aviva os nossos corações, Pai. Aviva o chamado, Senhor. Ressuscita sonhos, ressuscita os ministérios. Oh Senhor, aviva a Tua igreja neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Antes de nós entrarmos no momento
do livro, que eu vou só fazer algumas homenagens, agradecimentos e passar alguns vídeos aqui. O Davinho vai cantar essa canção e eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, que essa palavra faça efeito e morada no seu coração. Amém? Aleluia. Aleluia. Escute. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber que isso não é novo, isso sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas olha, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você sofrendo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, atormentado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, ei, mas há um Deus do céu que não despreza a tua história. Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudia Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. E a história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. O que você fez? Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo.
Ele estava lá quando você caiu. Ele estava lá e não importa quem não quer saber. Ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Ele não despreza a tua história.